Bom dia, obrigada pela presença de todos. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco do que eu estudo. Eu estudo metafísica do tempo já há algum tempo e ultimamente já na UNB eu tenho analisado a relação entre tempo e eternidade, sobre a premissa de que Deus é atemporal, e aí tem toda a ideia da relação de simultaneidade entre a dimensão temporal e a da eternidade. E hoje eu vou falar sobre dois eventos singulares, que é o surgimento do tempo e o fim do tempo, que aí é a ideia da cosmologia e da escatologia. Como eu falei, a criação ou eliminação do tempo. A gente vai ver que a criação do universo marca o início do tempo objetivo, dentro da ideia do tempo para todo o cosmos. E a morte individual marca o fim do tempo subjetivo. É claro que do tempo subjetivo, mas pressupondo um tempo objetivo também, e aí é uma relação entre ambos. A criação do, aí eu pego como exemplo a criação do universo e a morte individual. Eles não ocorrem no tempo, mas com o tempo. Existe uma relação transversal. Por quê? Porque eu não tenho uma linha temporal em que esses eventos acontecem da forma que você entende normalmente eventos do ponto de vista metafísico. Seria uma forma de transição entre tempo e não tempo. São conceitos limite que instauram ou rompem a própria dimensão temporal. Então, tem dois tipos de teoria sobre o tempo. A teoria relacional, por exemplo, defendida por Leibniz. O tempo existe dependente dos objetos e dos eventos. Não existe tempo sem relações temporais entre as coisas. Então, a cosmologia moderna tende a essa visão de que relacional, de que o tempo surgiu junto com o universo, não havendo antes. E aí, na teoria substancial, adotada, por exemplo, por Leibniz, na física clássica, o tempo é absoluto, é uma substância que precede as coisas. Então, ele independe dos eventos e objetos. O tempo existe anteriormente ao surgimento do próprio universo. Isso, assim, as teorias filosóficas sobre cosmologia vão lidar com essas duas noções de tempo substancial e relacional. O Kant, na Crítica da Razão Pura, ele analisa justamente a primeira antinomia, que é a pergunta de se o mundo... Ele não fala se o tempo teve um início, ele fala se o mundo teve um início. E a tese é de que o mundo teve um começo no tempo, e a antítese é que o mundo não teve um começo no tempo. O mundo seria eterno. Ambas, a tese e a antítese, levam a contradições. No caso da tese, o mundo teve um começo, implica um tempo anterior vazio de eventos e objetos. Nesse caso, ele está pressupondo a teoria substancial. Havia um tempo infinito para trás e, em algum momento, o mundo começou a existir. E a antítese, o mundo... Só que aí o problema é esse tempo anterior vazio pode criar problemas. E por que ele foi criado num momento e não em outro? É a pergunta, né? Até em função do princípio da razão suficiente de Leibniz, por que o universo teria começado no T1 e não no T-1. E a antítese, o mundo não teve um começo, implica um passado infinito e uma série de eventos que retrocede indefinidamente. Isso também dá um problema, porque você tem o problema do regresso causal infinito, você não tem uma primeira causa, então você nunca chega àquele ponto em que teria uma razão para o universo começar a existir. Então, as duas consequências são problemáticas para a razão pura, e por isso ele rejeita esse dilema, essa dicotomia. Você tem, por exemplo, o argumento da incompletude, ele tenta defender que o tempo teve um começo. Por quê? O Robin Lepoadevan é um metafísico do tempo muito bom. Ele, nesse livro, ele diz que um tempo infinito passado não pode ser completado. E por isso não poderia ter decorrido até o presente. Então, a ideia, para que a gente estivesse hoje no agora, teria que, se o tempo é infinito para trás, teria que ter chegado até aqui. Só que você tem uma série infinita do passado até hoje que nunca poderia ser completada. Isso ecoa aqueles paradoxos do Zenão,
da lebre que não consegue alcançar a tartaruga, porque ela teria que percorrer uma série infinita de pontos. Isso modernamente foi refutado, existe muita coisa a respeito, mas você pode, dentro do cálculo diferencial integral, você tem a noção de limite, você consegue explicar por que no segmento com pontos infinitos você consegue atravessar de um ponto ao outro. Então a ideia, dentro do argumento da incompletude, é que se o presente foi alcançado, teve um começo no tempo. E essa seria a tese. Porém, aí você tem uma contradição aí, uma contradição lógica. Se eu afirmo que o tempo teve um começo, o começo pressupõe a ideia de tempo. Então, se eu afirmar houve um instante anterior, é falso, porque o tempo começou naquele instante. Só que para o primeiro instante não teve um tempo anterior, e aí eu estou, na verdade, ao negar a verdade dessa proposição, houve um instante anterior, eu estou implicando uma estrutura temporal, porque a noção de anterioridade pressupõe a noção de tempo. Então, eu afirmar que o tempo teve um começo, o começo pressupõe que antes não havia, e antes já é uma noção temporal. E aí o tempo não teve um começo. E aí, dentro da literatura medieval, a gente tem o argumento cosmológico Kalam, que vocês devem conhecer, que é a ideia de defender uma causa para o universo primordial, que seria Deus. Então, a estrutura do argumento, ele defende um começo absoluto para o universo, do nada. Premissa 1, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo, conclusão, o universo tem uma causa. A premissa 2, o universo começou a existir, justamente baseia-se na impossibilidade de um regresso temporal infinito, como eu havia falado. Do tempo e de eventos, e de causa. Eu não posso ter esse passado eterno para trás. Como o infinito atual, ele não poderia existir no universo físico. Tem uma discussão que a ideia, no próprio livro do William Craig e do David Sinclair, sobre o argumento cosmológico que eu vou falar, a ideia do o que é o infinito atual? Ele difere do infinito potencial. O infinito potencial, ele é, por exemplo, os números, se eu vou contando os números naturais, 1, 2, 3, 4, eu tenho infinito potencial. E, na verdade, ele não é um número, ele é um limite, porque eu nunca paro de contar. Só que ele vai crescendo. Então, eu consigo imaginar intuitivamente que existe esse infinito que vai, essa série potencialmente infinita. O infinito atual seria o infinito do conjunto, por exemplo, do Cantor. O conjunto dos números naturais, o conjunto dos números reais, ele já é dado, a infinitude já está existente. O infinito potencial tem uma relação com a própria temporalidade, porque é a ideia de sucessão. O infinito atual não, ele já está dado. E isso leva a um problema no universo físico. Tem, por exemplo, o hotel de Hilbert, a ideia é que eu tenho um hotel infinito, que está lotado, aí chega um novo hóspede, e como é que eu resolvo? Aí eu movo o hóspede do último quarto para o outro quarto, e aí eu vou movendo todos os hóspedes, vai sobrar um quarto para esse novo hóspede entrar. E tem outras descrições do paradoxo do hotel de Hilbert, mas a ideia é o seguinte: o universo físico não é infinito. Não existe um número infinito de partículas. Isso o Russell já havia afirmado. O infinito, se funcionar, funciona na matemática, não nas ciências empíricas. Então, uma outra discussão é que, na verdade, o infinito atual não pode ser formado por adição sucessiva. Como eu falei, a adição sucessiva está ligada ao infinito potencial. Então, se o passado é formado pela adição sucessiva de instantes, o passado não poderia ser um infinito atual. Mas, ainda assim, ele não sendo o infinito atual, ele seria alguma forma de infinito que, dentro do argumento da incompletude, não teria chegado até aqui. A gente não estaria no agora porque nunca conseguiria percorrer, segundo esses autores, essa linha infinita. E aí o Craig e o Sinclair rejeitam, mesmo que o passado não seja um infinito atual, ele não pode ser nenhum tipo de infinito. Eles assumem, a premissa é que os eventos têm uma duração finita e o universo não está em repouso. Com base nessas duas premissas, você considera que a série de eventos passados é finita, o que implica um começo do universo.
No caso da conclusão, o universo tem uma causa, a causa do universo não é material, mas é eficiente, porque essa visão é que não havia matéria ainda. Como o universo começou, e com o universo começou o espaço e o tempo, a causa do universo seria eficiente, no sentido aristotélico, que agiria simultaneamente ao início do tempo. Não é uma causa anterior, porque não dá para falar sobre anterioridade. E aí, essa causa é atemporal, incausada e pessoal, que seria Deus. Tem várias críticas ao argumento. Ele contradiz a visão relacional do tempo, de que o tempo e o universo existem conjuntamente, a teoria da relatividade, que o tempo, na verdade, é propriedade do espaço-tempo e não pode existir sem ter o universo simultâneo a ele, e a ideia também que a anterioridade pressupõe a existência do tempo. Também a questão da causalidade, se você teve um primeiro instante, o que teria causado, já que não havia nada antes. Aí tem a discussão que a física quântica lida com fenômenos incausados, então, em princípio, você não precisa ter essa primeira causa, porque o universo poderia ter surgido de forma incausada. A gente vai ver que tem essa linha, né? E tem a discussão que se essa causa é incausada, por que eu defendo o princípio da causalidade? O universo tem que ter uma causa, mas a causa do universo é incausada. Isso dá uma certa contradição. Então, no fundo, eu posso abrir mão do princípio da causalidade. Então, o começo do universo pode ser entendido como um ponto temporal. Então, vamos falar agora, eu fiz esse histórico, até um pouco longo, mas é para entender o que está em volta da discussão conceitual sobre o começo do universo. Ela pode ser um ponto temporal infinitamente distante no passado, ou ela não é um ponto temporal, um T0, ela é um evento. A gente vai ver por que ela não pode ser um ponto, porque tem toda uma discussão sobre a ontologia de pontos ou instantes infinitesimais, a ideia é uma discussão bastante interessante, é a própria noção de limite, né? Então, a ideia é que teve um primeiro evento, não teve um ponto temporal de começo, esse evento foi o absolutamente primeiro, e aí você tem essa noção de singularidade, que a gente vai ver que é a teoria predominante do Big Bang, é que é uma singularidade, é um ponto ideal no limite do espaço-tempo, antes do qual não havia eventos temporais. Era um nada, mas é um limite no sentido de que eu não posso dizer... Sim, foi nesse instante que começou. E aí é um começo absoluto em que havia a densidade e temperatura quase infinitas. Quase porque eu não posso aplicar infinito para a dimensão física, né? Então, mas tem né, do próprio livro que o Craig Sinclair trata, eles fazem todos os modelos cosmológicos atuais sobre a criação do universo, ou o modelo dos universos cíclicos. Então, tem algumas visões um pouco que questionam essa ideia de que havia um nada antes do começo do universo. Então, a ideia é que havia alguma coisa, que é um quase nada, um vácuo, que daria origem a flutuações quânticas, e essas flutuações quânticas teriam gerado o espaço-tempo. E aí seria um estado atemporal, porque o tempo só surgiu depois. Se tinha flutuação quântica, até dentro da visão da gravitação quântica, que você não tem variável temporal, não existe tempo no nível mais fundamental, então isso explicaria que o tempo surgiu depois. Então, tanto o Big Bang quanto essas teorias da flutuação quântica, elas defendem que o tempo não existia antes do universo. E aí, uma dimensão atemporal teria dado origem a uma dimensão temporal. Agora a gente entra na questão da escatologia, finalmente. Qual é a ideia? A morte, da mesma forma que o universo começou num instante assim, atemporal, num certo sentido, a morte é um evento limítrofe que encerra a linha temporal do indivíduo. É uma ruptura com o espaço-tempo, a pessoa passa diretamente da dimensão temporal para a atemporal, em que não há próximo instante. Então, eu vou tratar agora da escatologia cristã, que tem uma teoria... sim. Não há, no estado após a morte, não há noção de próximo instante. A morte é o evento limítrofe. Eu acho que eu já falei.
Não, agora sim. É porque eu tinha voltado que eu fiquei na dúvida se eu já tinha falado. Eu estou correndo um pouco. Qual é a premissa? Depois que a gente morre, a gente continua. Eu estou falando de cristianismo. Só que o nosso estado após a morte não é um estado temporal. A gente passa para uma dimensão em que não há mais tempo. Não seria a eternidade divina, isso vai depender do modelo, mas é uma forma de participação na temporalidade divina. E eu preciso de categorias filosóficas diferentes para tratar disso, porque eu não tenho mais o tempo. E é difícil entender a noção de pessoa fora da dimensão temporal. Isso tem muita discussão sobre isso. Então eu vou tratar de uma hipótese teológica cristã que chama-se ressurreição imediata na morte. A ideia é o seguinte: ela foi defendida por teólogos alemães, protestantes e católicos, contra a ideia do estado intermediário. Por quê? Se não há tempo após a morte, não tem como a alma se separar do corpo e ficar esperando até o fim dos tempos para ressuscitar, para que o corpo seja ressuscitado e ela se reúna com esse corpo nesse futuro, no juízo final. Essa é a premissa. Por quê? Porque não há tempo e não há sucessão. Abole a antropologia dualista platônica, porque, como eu mencionei ontem até na pergunta, a alma separada do corpo imortal, aguardando o corpo mortal, cria problemas porque Deus se torna supérfluo, de certo modo. A alma por si só é imortal. Então, esses teólogos... Foi discutido muito no século passado, e a Igreja Católica já se manifestou, o próprio Ratzinger chegou a adotar essa hipótese, mas depois ele recuou, porque ele achou que realmente é um pouco heterodoxa, né? Então, tem esses autores que eu cito, morte e ressurreição são eventos distintos, mas não distantes cronologicamente, porque você tem uma sucessão descontínua, sem duração. Então, a ideia é que eu não tenho duração porque eu não tenho mais tempo após a morte. Um outro autor que é importante nessa obra, tem muita literatura em alemão sobre isso que não foi traduzida, alguma coisa em inglês. Então, Lofink articula a ideia da simultaneidade escatológica, porque ao morrer o indivíduo alcança o seu fim e o fim da história. Por quê? Porque quando ele morre, toda a eternidade é simultânea à linha temporal. Então, o fim do mundo, digamos supor que o mundo vai acabar daqui a 100 mil anos, daqui a 100 mil anos já é simultâneo com a temporalidade. Quem morre já está na temporalidade, já está simultâneo a daqui a 100 mil anos. Não sei se vocês entenderam essa ideia, mas por que acontece imediato? Porque a eternidade é um ponto que é simultâneo, equidistante de toda a linha temporal. Então, como eu mencionei, mesmo que a história terrestre, existe essa discussão se a nossa história vai acabar, se o tempo... Apesar de nas escrituras haver a ideia do fim dos tempos, existe a possibilidade até que o tempo continuasse. Ainda assim, para aquele que morre, ele alcança o último ponto, quando o tempo vai deixar de existir eventualmente. Então, a eternidade é transversal, morte e ressurreição são simultâneas na eternidade, como eu falei. Você precisa de uma semântica diferente. Eu não vou citar a citação, vocês podem procurar referência, porque não dá tempo, mas a ideia é que daqui a 1000 anos eu já estou simultânea, os mortos já estão simultâneos com o futuro, com o que é o nosso futuro terrestre, né? Então, você vê que a eternidade e o tempo são categorias assimétricas, incomensuráveis de certo modo. Não há continuidade porque há ruptura, né? E aí a ideia do sono, o Emil Brunner, ele faz uma analogia da morte com o sono e o despertar. O despertar interrompe o sono e não acontece na sua linha temporal, mas atravessa verticalmente. Quando você acorda, você não acorda na linha temporal do sono, você quebra a linha temporal do sono. E a ideia, a morte não acontece na linha temporal, ela quebra, promove a ruptura. É diferente do morrer. O evento do morrer acontece na linha temporal. Eu morro, eu tenho o último instante, só que a morte não é o morrer, não é o processo, a morte é o evento. E quando ela chega, o tempo não existe mais. E aí são eventos limite, como eu citei, singulares, o Big Bang e a morte.
O início do tempo é um instante sem anterioridade, o fim do tempo é um instante sem posterioridade. Como fugir da contradição lógica que eu mencionei, o tempo com o início e o tempo com o fim? Aí eu vou citar um autor que trata justamente tentando defender o começo do tempo, que é o William Newton Smith. Ele diz que existe uma lógica coerente. Então, ele faz uma comparação do início do tempo e do fim com a série dos números. Então, ao invés de entrar na ideia de uma série temporal com reflexos no mundo físico, ele pega a matemática, que são conceitos atemporais. Então, o começo do tempo é o limite, é o ponto mínimo lógico, ou o limite inferior da série temporal. E o fim do tempo é o ponto máximo lógico, ou o limite superior da série temporal sem posterioridade. E aí, eu vou só citar o número. Qual é a série dos números? O começo é o ponto análogo ao número zero dos números naturais. O que significa? Antes do zero, nos números naturais, não tem número. E não tem problema nenhum. Eu estou definindo a série dos números naturais. O que é o fim? É o número -1 na série dos números negativos. Depois do -1, não tem nenhum número negativo. Então, ele usa isso para tentar fugir da contradição lógica de se falar de começo e fim do tempo. E aí eu termino dizendo que são limites ontológicos e que o tempo, na verdade, é a fronteira onde razão e mistério se tocam. E a filosofia, nós tratamos justamente da tensão entre finito e infinito. É isso, muito obrigada.